Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Então, dando prosseguimento às nossas aulas de geometria, hoje nós vamos estudar, nós vamos estudar ângulos, tá? Um assunto muito importante dentro da geometria. Então, antes de falarmos em ângulos, vamos entender um pouco a respeito das regiões convexa e côncava. Dá uma olhadinha aqui. Regiões convexas. Nós temos aqui essas duas figuras planas. Consideremos então dois pontos quaisquer dentro dessas figuras. Quaisquer dois pontos. Quaisquer, em qualquer posição. Se o segmento que você traçar a partir desses dois pontos estiver completamente dentro da figura, são chamadas regiões convexas. Tranquilinho? Tá aqui, ó. Traçamos os segmentos. O segmento está completamente dentro da figura, ou seja, o segmento está contido na figura. Então são regiões convexas. Agora, imagina a seguinte figura plana. Se nós plotarmos dois pontos, o segmento que a gente vai traçar pode ou não estar completamente dentro da figura. Ou seja, nesse caso aqui, observem que uma pequena parte do segmento, vou chamar a atenção aqui com o mouse, olha, uma pequena porção do segmento está fora da figura. Ou seja, o segmento não está contido na figura. Então é chamada região côncava ou não convexa. Tranquilinho? A gente vai falar nisso aqui exatamente porque é algo interessante, importante quando a gente fala em ângulo. Observe bem aqui. Nós temos aqui as semirretas OA e OB de mesma origem O. Semirretas OA e OB de mesma origem O. O ângulo AOB é formado pela reunião dessas semirretas. A reunião das semirretas OA e OB é o que nós chamamos de ângulo, ok? No ângulo aqui nós temos essa região interna ao ângulo. Essa região interna, como nós acabamos de ver, é uma região convexa. Porque se você plotar dois pontos, quaisquer dois pontos nessa região, o segmento obtido por esses dois pontos, ou entre esses dois pontos, vai estar completamente dentro da região. Então, essa região interna do ângulo é uma região convexa. Agora, a região externa ao ângulo, observem aqui, essa região externa ao ângulo é uma região não convexa. Tranquilinho? Então, em um ângulo nós temos essas duas regiões. Uma região interna, convexa, e uma região externa ao ângulo não convexa. Tranquilinho? Agora, se as semirretas que formam o ângulo, as semirretas de mesma origem O, as semirretas OA e OB forem coincidentes, se as semirretas forem coincidentes, observe que o ponto A e o ponto B são coincidentes. Se as semirretas forem coincidentes, nós temos esse ângulo AOB. Observem bem a notação para o ângulo AOB, ok? Tem um tiozinho ali. Esse ângulo AOB é um ângulo nulo. Agora observem, se as semirretas OA e OB forem opostas, nós temos aqui então o ângulo AOB raso, ok? Esse ângulo AOB é um ângulo raso. Tranquilinho? Então nós já vemos aqui as ideias de ângulo nulo e ângulo raso. Ok? Claro, esse ângulo raso depois a gente vai ver que a medida dele é de 180 graus. Ok? A abertura dele é de 180 graus. Agora, ângulos consecutivos. Muito parecido com a ideia que nós vimos de segmentos consecutivos. Só que no segmento nós temos um ponto coincidente, um ponto em comum. Aqui não, observem. Nós temos aqui o ângulo AOB, está aqui a aberturazinha do ângulo AOB, e o ângulo AOC. Observem que a semirreta OA é uma semirreta, ou seja, é um lado comum aos dois ângulos. Se os ângulos têm um lado comum ou uma semirreta em comum,
são ângulos consecutivos. Tranquilinho? Outro exemplo aqui de ângulos consecutivos. Observem. O ângulo AOB. Está aqui a aberturazinha do ângulo AOB. E o ângulo BOC. São ângulos consecutivos? São ângulos consecutivos. Qual é o lado comum a esses dois ângulos? O lado OB. A semirreta OB é o lado comum a esses ângulos consecutivos. Tranquilinho? E também, de modo similar ao que nós vimos com relação a segmentos, observem aqui. Temos aqui o ângulo AOB e o ângulo BOC. São ângulos consecutivos? São ângulos consecutivos. Só que nós também dizemos que eles são ângulos adjacentes porque as regiões internas não têm ponto em comum. Observem bem, vou repetir. A região interna do ângulo AOB não tem pontos em comum com a região interna do ângulo BOC. Eles têm um lado em comum, que é a semirreta AOB, e as regiões internas não têm pontos em comum. Por isso são chamados de ângulos adjacentes. Ok? Tranquilo? Dando prosseguimento. Então aqui, os ângulos AOB e BOC não possuem pontos internos em comum. Portanto, são ângulos adjacentes. Ok? Ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui os ângulos BOC e DOE. São ângulos congruentes. Nós temos aqui que as retas RS são retas concorrentes, têm um único ponto em comum, e o ângulo assim formado são congruentes. Observe que o ângulo BOC e os ângulos DOE, os ângulos BOC e DOE, são congruentes, têm a mesma abertura, a mesma medida. São chamados ângulos OPV, opostos pelo vértice. Tranquilinho? A gente está vendo aqui a teoria, daqui a pouco a gente vai resolver um exercício para fixar um pouco melhor. Ok? Lembrando que lá no nosso site, no final eu vou deixar o endereço para vocês aí, eu estou alimentando com algumas listas de exercícios. A ideia é que posteriormente eu grave algumas aulas resolvendo as listas. Mas é interessante que você visite lá o site, baixe as listas e vá resolvendo. Caso queira tirar alguma dúvida, envie um comentáriozinho aqui que o professor Vilmar, eu tiro a dúvida para você. Ok? Bissetriz de um ângulo. Então observe que nós temos aqui esses ângulos aqui, AOB e BOC, têm a mesma abertura, são ângulos congruentes. Observa bem, vou colocar um nomezinho aqui que é pouco comum, mas é um ângulo também que é encontrado, é um nome também que é também é um nome encontrado na literatura. Observem, os ângulos AOB e BOC são congruentes. A semirreta AOB é chamada bissetriz do ângulo AOC. Ok? Esse ângulo AOC que você está vendo aqui, deixa eu chamar a atenção, esse ângulo AOC, ele é dividido ao meio pela semirreta OB. A semirreta OB é chamada bissetriz. Agora, os ângulos AOB e BOC têm a mesma medida, e o nomezinho também que é encontrado na literatura, em alguns livros, mesma medida ou mesma amplitude. Tranquilinho? Pessoal, o legal das videoaulas como essa é que você pode revisitar sempre que você quiser, pausar e principalmente se você quiser anotar, vai anotando para poder fixar um pouco melhor. Então, mesma medida, mesma amplitude. Tranquilinho? Agora essa parte muito importante. Tá? Tem muita gente que vê isso aqui várias e várias vezes e não consegue fixar esse conteúdo. Então, observem. Unidades de medidas de ângulo. O que vem a ser o ângulo de 1 grau? O que vem a ser o ângulo de 1 grau? Observe bem o seguinte. Nós temos aqui, em azul, um ângulo de 90 graus. Está aqui a abertura de 90 graus. 1 grau corresponde a esse ângulo reto dividido por 90. Quando você pega um ângulo reto, está aqui um ângulozinho reto, e divide por 90, essa é a medida de 1 grau. Ok? Pegou um ângulo reto, dividiu por 90, você tem 1 grau. Explicando um pouco melhor. Vamos tentar fazer uma aproximaçãozinha aqui.
Então, ó, aproximando, essa fitinha em azul corresponde exatamente a 1 grau. Você pega o ângulo reto de 90 graus, já estou dizendo aqui, vou falar um ângulo reto. Você pega um ângulo reto, divide por 90. E essa pequena medidazinha que você tem aqui em azul, essa pequena medidazinha azul, corresponde a 1 grau. Estou sendo claro? Tá tranquilinho? Caso não fique muito claro, manda lá um comentário que eu tento explicar de outra forma para você. Mas olha, você pega um ângulo reto, divide por 90 graus, você tem um ângulo de 1 grau. 1 grau. Agora, é importante também frisar isso aqui, tá? Nos livros é raro ter um probleminha que apareça envolvendo grado, mas pode aparecer. E o que vem a ser 1 grado? Você pega um ângulo reto e ao invés de dividir por 90, você divide por 100. E a notação é essa aqui, ó, 1GR. Ou seja, o ângulo reto, isso aqui que está em azul, que forma esse ângulo reto, ao invés de dividir por 90, você divide por 100, chamado 1 grado. Ok? Isso é 1 grado. Ângulo de 1 minuto. Agora, mais um pouquinho de atenção aqui. Olha só, o que vem a ser um ângulo de 1 minuto? Quando você pega 1 grau e divide por 60, vou trazer para cá vocês, olha aqui a imagem. Ó. Nós temos aqui 1 grau. Lembra? Pega o ângulo reto, divide por 90, você tem 1 grau. Agora, quando você pega 1 grau, vou trazer para cá, ampliar um pouquinho. Está aqui, ó. A gente tem aqui, então, 1 grau. Tá? Tem aqui 1 grau. Quando você pega essa medida de 1 grau e divide em 60 partes, uma pequena parte dessas corresponde a 1 minuto. Tá? Então, ó, aqui você vai dividindo em 60 partes. Uma pequena partezinha dessas aqui corresponde a 1 minuto. Tranquilinho? Agora é claro, se você pega essa pequena parte, 1 minuto, e divide por 60, você vai ter 1 segundo. Tá tranquilo? Então, o que é 1 segundo? É você pegar 1 minuto e dividir por 60. Ou seja, de uma maneira geral, espero estar sendo claro, 1 grau corresponde a 60 minutos. Como assim, Vilmar? Olha aqui. Se você pega o 60 aqui e multiplica aqui, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. Do mesmo modo que, se você pega aqui, ó, 60 está dividindo, passa para cá multiplicando. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tranquilinho? Essa é a ideia. Guarda bem essas notações, essa pronúncia, esses termos, ok? Agora nós temos aqui esse ângulo AOB. Esse ângulo azul até ficou um pouquinho estranho, né? Mas olha aqui, nós temos um ângulo AOB. Se essa medida for menor que 90 graus, dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo. Ou seja, se o ângulo for menor que 90 graus, é chamado ângulo agudo. Agora, se o ângulo for exatamente de 90 graus, recebe o nome de ângulo reto. Nós acabamos de ver. Né? Então, ângulo reto corresponde a uma abertura de 90 graus. Agora, se o nosso ângulo for maior que 90 graus, ele recebe o nome de ângulo obtuso. Tranquilinho? Então nós vemos agora um ângulo obtuso, um ângulo reto e o ângulo agudo. Ok? Ângulos agudos. De uma maneira geral, nós já vimos então o ângulo nulo, o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo raso. Tranquilo? Então, avançando um pouquinho aqui, ângulo reto e o ângulo obtuso. Exercícios. Calcule o valor de alfa. Pessoal, observem, ele quer o valor de alfa. Desculpa. Ele quer o valor, a gente está querendo o valor de alfa. Observem que esses ângulos aqui, x mais 35 graus e 3x menos 15 graus, são ângulos opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, eles têm a mesma amplitude, a mesma medida. Portanto, nós podemos dizer que o 3x menos 15 é igual a x mais 35. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos que x equivale a 25 graus.
calculamos o x. O x é igual a 25. Então, ó, aqui no lugarzinho desse x, a gente vai substituir o 25 para ver quanto mede esse ângulozinho azul. Então, olha, se o x é igual a 25, quanto é 25 mais 35? 60 graus. Portanto, aquele ângulozinho azul mede 60. Quanto mede aquele ângulo alfa verdezinho ali, o ângulo verde? Observa que isso aqui é um ângulo raso de 180 graus. Volta aqui para que você veja. Ó. Esse ângulo amarelo é um ângulo raso de 180 graus, que corresponde a dois ângulos retos. Ou seja, alfa mais 60 igual a 180 graus. Portanto, quanto vale o alfa? 120 graus. Tranquilinho? Eu acho que eu já comentei isso alguma vez aqui em uma videoaula. Teve uma aula que o aluno ficou contando quantas vezes, aula presencial, lá no colégio que eu trabalho, quantas vezes eu falava a palavra tranquilinho ali. Nossa, tem aluno que... Mas, brincadeira. Soma dos ângulos, soma de dois ângulos. Pessoal, muito importante isso aqui, tá? Claro, depois eu vou trazer e resolver alguns probleminhas aqui para a videoaula não ficar muito extensa, envolvendo exatamente esse assunto. Se a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, os ângulos são chamados complementares. Se a soma dos dois ângulos é 180 graus, os ângulos são chamados suplementares. Então nós já temos ângulos complementares, suplementares. Se a soma dos ângulos, dos dois ângulos, for igual a 270 graus, são ângulos esplementares. E para finalizar, se a soma dos dois ângulos é 360 graus, são ângulos replementares. Então nós temos complementares, suplementares, esplementares e replementares. Ok? Em algumas provas de concurso militar são muito comuns esse tipo de nomenclatura e esse tipo de problema. Tá? Agora, é claro, se a soma dos dois ângulos é legal, se você achou legal essa aula, o que você vai ter que fazer? Você vai se inscrever, tá? Você vai deixar o like, compartilhar, comentar, tudo isso. Ok? Agora, lembrando, assim que puder, visita o nosso site. Tá aí o QR Code. Você pode pegar pelo QR Code, tá? Acessar pelo QR Code, então digita aí ceprepfibonacci.com.br. E tem também o nosso Instagram. Lá no site eu estou alimentando aos poucos, estou retomando tudo isso aqui, né, no canal, o site. Aí vou colocar algumas listas lá para que você possa assistir as videoaulas e ficar resolvendo o exercício. Tranquilo? Então, por hoje, por agora, né? É só. Até mais.